cada um. O companheiro vereador Guilherme Sampaio, vereador Abílio Sena, os companheiros vereadores do PT, o companheiro vereador Alípio, Joaquim Rocha, todos os vereadores e vereadoras que aprovaram o requerimento para que eu possa ser reconhecido de direito como cidadão de Fortaleza. Eu quero aqui fazer menção à presença do companheiro Valmir e companheiro Onésimo comigo da Executiva Municipal, que são do mandato do nosso querido e orgulho do povo do Ceará, o senador Zé Pimentel. Quero fazer referência à presença do companheiro Bartolomeu, que representa o nosso companheiro, deputado federal e pré-candidato do PT ao Senado, companheiro José Nobre Guimarães. Quero agradecer especialmente ao companheiro que eu sou sucessor, que é o meu companheiro Raimundo Donato Lima Anjo, que foi presidente do PT de Fortaleza, e foi o caminho há tanto tempo. Quero agradecer de coração a todos e todas que aqui estão. Acho que hoje é uma noite, eu queria fazer discurso, fiquei pensando à tarde e fiquei pensando mesmo na relação que você tem com a cidade. E eu fiquei lembrando que a coisa mais marcante inicialmente na minha história em Fortaleza é que eu tinha 15 anos. E eu lembro demais, na Praça José de Alencar, uma mulher e um homem muito sério, fazendo um comício que era um comício da virada. Era Maria Luísa Fontinelli e Américo Barreira. E me deu muita saudade de gente como Américo Barreira, que nos dá orgulho de dizer, esse foi do nosso partido. Honrado, sério, um homem comprometido a vida inteira com o povo trabalhador. E nessa mesma cidade, eu aprendi uma coisa básica que todo mundo que vem do interior gosta, que é conhecer a praia. E foi na praia, na primeira caipirinha, eu vi o Porto. Então, a essa cidade, eu devo também conhecer outras diversões. Aqui eu aprendi, eu fui estudar no primeiro ano do Colégio Filgueiras Lima, colégio da Escola Pública Municipal. Eu tenho muito orgulho de ter passado pela escola do município. E lá fiz amizades e vi de perto que ia ser aluno da rede municipal. E a caminhada nos fez depois ter a campanha do Lula de 89. Eu sou muito grato de, nesse período, ter encontrado pessoas que marcaram a minha vida, que fazem parte de ser a pessoa que eu sou. Que foi ali que eu encontrei a companheira Luiziane Lins para montar um núcleo do PT para fazer a campanha do Lula para o PT. Foi lá que eu encontrei Paulinho Latanho, foi lá que eu encontrei Samuel Weiner, foi lá que eu encontrei Alexandre Mourão. Mas Catanha e Luiziane é um caminho até hoje, tenho muito orgulho de dizer que são meus companheiros, que são meus amigos para a vida e para toda a luta política. E hoje eu sei que foi dada uma entrevista pela Luiziane do Jornal do Povo, mexeu com alguém, mas eu tenho um código de segurança, é o mano ao lado do Luiziane, para o que der e vier. E nessa mesma caminhada eu agradeço demais, porque a minha militância eu devo muito à igreja. Eu devo muito porque na política a gente faz muita disputa de espaços de poder. E nessa disputa de espaços de poder, a gente é tentado aprender que vale tudo na disputa pelo poder. E é na igreja que a gente tem a formação de valores, de que há coisas que mesmo que a tentação do poder diga, você diz, isso eu não posso fazer. Isso é a minha relação com a fé que eu tenho, isso é a minha relação com a mensagem que eu digo acreditar no Deus que eu acredito, que é de humildade, que é de bondade, que é de coração dado aos mais pobres e aos humilhados. E a esses nós devemos tudo. Então, eu acho que eu devo demais a essa igreja popular onde eu me construí, que tenho que carregar e merecer poder dizer que fui formado nela e carregar os valores que carrego. E foi nessa cidade que eu também aprendi a força da igreja popular. Eu devo demais, ele não sabe disso, ao padre Manfredo Oliveira, das coisas que ele escrevia e eu pude estudar. Eu devo demais, ele também não pôde saber, mas eu devo demais a dona Luísa Lochaira, porque eu era da comunidade e era bispo.
Ele andava para o interior e formava seminaristas, e esses seminaristas eu tinha convivência e aprendia com eles. Foi essa companheirada, esses pastores, esses homens do povo de Deus, no meio do povo pobre, que me ensinaram os valores de como se caminhar. Eu estou aqui com um companheiro que eu tive a honra de ser com ele do governo, que tem essa mesma caminhada, nós conversávamos tanto, continuamos a conversar. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui companheiro, sou companheiro de alguém do governo como Cícero Cavalcante, e ao lado dele está o Alice, e são companheiros de caminhada com ele, assim como é o Onésio. Lembro demais da primeira campanha do Onésio vereador, a campanha como era da Ana do Lagamar. São coisas que nos marcaram. Quem era de Sérgio, a gente imaginava o que era a Ana do Lagamar e a votação que a Ana do Lagamar teve, e a gente sabia que era esse trabalho popular da Igreja Popular na cidade de Fortaleza. E assim a gente continuou, e eu me formei em Direito, e aí eu devo demais de novo a Fortaleza, porque foi lá no Sindicato dos Bancários que eu aprendi a ser advogado. Eu tive a sorte de ter como meu chefe advogado, o advogado Inocêncio Uchoa. O meu chefe de departamento jurídico é hoje o senador Zé Pimentel. E o presidente do sindicato é o companheiro Nelson Martins, hoje secretário. Eu tive a sorte de conviver com o Carlos Chagas, que é um grande advogado trabalhista. Eu tive a sorte de poder fazer uma petição e ter que refazê-la 3, 4, 5 vezes, porque ela não estava devidamente adequada e não estava tecnicamente boa. E hoje eu agradeço porque os advogados estavam preocupados que eu fosse um bom advogado para o povo pobre. E advogado tem que escrever bem, tem que ter a linguagem para poder ser juiz. E o advogado, o discurso político é o político. Ao advogado cabe conhecer a legislação, ter argumento jurídico para defender o seu povo. E eu devo demais a esses companheiros e aos sindicatos bancários. Eu falei do Raimundinho, mas o Raimundinho foi meu chefe há muito tempo, porque ele era presidente do Sindicato de Sapateiros e eu fui ser advogado do Sindicato de Sapateiros. Desde essa época ele me comanda e me dá orientação. Como o companheiro Paulo, que lá já estava, dirigente do Sindicato de Sapateiros, o companheiro Paiva, que hoje era e é do PCB, e eu aprendi a conviver nessa pluralidade política. E eu também agradeço demais a Fortaleza, porque eu no PT, eu sempre tive muita clareza da importância da unidade do PT. Eu iniciei na igreja, minha referência inicial na minha região era o companheiro Hilário Marques, e na universidade, na faculdade de Direito, eu encontrei companheiros e companheiras que eu tenho muito orgulho de poder dizer. Eu devo demais a minha formação política aos companheiros e companheiras que compõem uma corrente no PT chamada Democracia Socialista. Eu devo demais a essa corrente política e vários militantes que até hoje constroem, porque nela eu aprendi o valor do feminismo, nela eu aprendi o valor de ser libertário, nela eu aprendi o valor do internacionalismo, nela eu aprendi a importância do PT, né? Então eu fortaleceu em mim esse sentimento e eu devo demais, isso também, eu convivi cotidianamente, eu lembro demais que toda segunda-feira era sagrado, às 19 horas, na Avenida da Universidade, eu encontrava Ronivaldo, Roberto Gomes, Renato Roseno, Luiziane Lins, Catânio. Eu tenho muito orgulho de ter convivido com todos esses companheiros e conviver até hoje e aprender com eles e com elas. E em seguida eu tive que caminhar por pedido do Movimento Sem Terra para ir a Brasília, passar um tempo em Brasília para advogar para o movimento. Eu tenho muito orgulho de, desde 89, ser militante e amigo do Movimento Sem Terra. E passei pelo Movimento Sem Terra como advogado, como dirigente do movimento, e lá eu aprendi muito. E a coisa que eu mais aprendi foi que a gente aprende a conviver com a pluralidade. A gente aprende que não é só no nosso grupo político que tem gente boa. Tem gente muito boa no nosso grupo, mas tem gente boa em outros grupos, que também são muito valorosos. Temos que ter a generosidade de compreender essas questões. E quando foi em 2008, a Luiziane pediu para mim ajudar na coordenação da campanha. Eu vim e depois ela pediu para ficar no governo. E eu fiquei no governo. E eu agradeço demais a todas as lideranças populares, comunitárias que essa cidade tem. Porque o que eu aprendi com o povo dos bairros sobre a necessidade do povo de Fortaleza, sobre uma cidade que não tem saneamento, uma cidade que não tem praça para a juventude brincar, que não tem espaço de lazer para a juventude, que não tem a escola ainda que a gente sonha, que não falta muita creche,
Então eu aprendi demais com cada liderança, e a dificuldade, porque a gente fala assim do povo, da força do povo, mas também a gente aprende a dificuldade que é organizar esse mesmo povo. O quanto existe de cada um de nós uma dedicação de vida para que esse povo se liberte, para que ele se liberte do pedido, para que ele se liberte do favor, para que ele se liberte da humilhação. E isso a gente tem que facilitar demais para que esse povo se organize, se junte e com muita fé se liberte dessas opressões. E eu agradeço demais a confiança da companheira Luiziane em ter me colocado na Secretaria de Participação Popular do aprendizado com o povo. Mas eu também devo demais a uma categoria que eu conhecia um pouco distante. Eu tinha, evidentemente, como referência nesse tema o companheiro Bruno, a quem o PT deve demais do povo Seraterno do seu trabalho na educação. Mas eu tive a oportunidade de conviver com professores e professoras no município de Fortaleza. E poucas vezes eu aprendi tanto. Eu estou vendo aqui a companheira Clarice, a companheira Sônia, a companheira Raquel. E eu posso dizer por essas pessoas, a companheira Tione, com quem eu trabalhei na Secretaria de Educação, o quanto eu aprendi como militante, como eu aprendi como gestor, mas como eu aprendi como gente. Porque professor eu aprendi mesmo na prática, que antes de ensinar o que ele sabe, ele ensina o que ele é. E professor e professora ainda vai ter nesse país o tratamento merecido. Vai ter muita luta, mas nós vamos conquistar, porque nós vamos fazer desse país um país justo e soberano. E nós só vamos fazer isso o professor guiando e construindo uma nova nação. Eu agradeço de coração aos professores e professoras que me ensinaram, em pouco tempo que eu fiquei na secretaria, o que é fazer educação, na prática, no dia a dia, no cotidiano. Como eu agradeço demais as crianças, porque como secretário, muitas vezes eu ia à escola e eu entrava na sala de aula. E eram as crianças que tinham um orçamento participativo, criança e adolescente na escola, e elas diziam o que é que elas queriam que fosse feito na escola. E eu aprendi com elas, com a visão delas, que a gente não pode subestimar o conhecimento das crianças. Eu vi criança reunida tomar decisão que adulto não sabia tomar. Vi entender que a criança danada, às vezes é a criança que tem espírito de liderança. E às vezes a escola não consegue entender e a criança vira um problema. Quando na verdade ela tem um potencial enorme para ser a líder das outras crianças. E era no OP que a energia dela, como uma criança danada, e ela carregava essa energia como líder da sua turminha, deixava de ser um problema e virava a líder ou o líder do orçamento participativo da escola. É esse tipo de aprendizado concreto que a gente vai tendo. Como é o aprendizado com o povo? Porque há muito tempo atrás, ou alguns anos atrás, nós tivemos também momentos de dificuldade. E tem uma nessa cidade que me marcou muito, que foi uma noite que nós não dormimos, porque nós estávamos cercados pela polícia militar na Bezerra de Menezes, por um governo que os trabalhadores apenas estavam pediam que tivesse dinheiro para eles produzirem, que tivesse seguro se a safra fosse perdida com a seca, e para isso a polícia cercou. E levaram o camburão, e levaram a ambulância, e levaram o corpo de bombeiros, e colocaram o ônibus para dizer: quem não entrar no ônibus para ir embora para o interior, tem aquele outro carro para entrar, que é o camburão, para levar para o IML. E nos cercaram a noite toda. E eu tenho orgulho de dizer que naquela noite havia um companheiro que era presidente da Central Única dos Trabalhadores, que passou a noite conosco. E esse companheiro hoje é deputado federal pelo PT do Ceará, que é o companheiro Leite Xavier. São essas histórias que a gente não esquece, de uma cidade que não acolhe, e o companheiro de Assis também estava lá. E o de Assis está dizendo que ele foi buscar o Wilson na casa dele. Então, gente, sabe o que é que eu penso nessas horas? Essa cidade tem muita injustiça. E eu sei que boa parte de nós estamos aqui, nós caminhamos juntos. Como ela me dá alegria, porque tempos atrás, deu um prêmio, há muito tempo eu não encontrava. E aí começou a ter uma movimentação de categoria, que era de garçons, pessoas que trabalham em hotéis, e eu descobri o ADEMI para construir o sindicato de garçons e garantir que garçom receba gorjeta, e que o dono do restaurante pegue a gorjeta do garçom e bote no bolso.
E eu tive a felicidade de reencontrar meu primo na luta do povo de Fortaleza para construir um sindicato de luta. Da mesma maneira que essa cidade tem, assim, essas lutas do nosso povo, que a gente tem a generosidade, porque nós temos uma mania danada de, às vezes, a gente se entender um pouquinho e a gente discutir muito entre nós, mas que esses momentos sirvam para a gente lembrar o quanto a gente fez coisas importantes junto, o quanto a gente já sofreu junto e o quanto a gente já chorou de alegria também junto. Que a gente valorize esses momentos que a gente caminhou junto. E por fim, para ir terminando, eu tenho que agradecer demais, porque eu sou assim, a gente tem uma família, mas eu aprendi na minha vida que a gente vai construindo outras famílias. Eu tenho famílias no PT, eu tenho família no Momento Sem Terra, eu tenho amigos que eu sei que são para a vida inteira, que eleição, ganhar eleição, isso tudo passa, mas a amizade da gente fica. E eu agradeço demais que eu também encontrei gente como o meu companheiro Leidiano da consulta, que eu aprendi a admirar muito cada vez mais, e vejo hoje nessa cidade uma coisa que ainda eu acho que vai ouvir falar muito. Eu fico muito alegre porque eu lembro da minha juventude na universidade, e quando eu vejo a juventude da DS, do Enem crescer, e eu vejo o levante popular da juventude, eu digo, nós vamos mudar esse país de verdade. Eu lembro que na Federal nós fizemos uma passeata que tinha 10 mil, porque a Federal não tinha dinheiro para pagar a conta de luz do mês, em 1990. Hoje a Federal não consegue gastar o dinheiro que o governo Dilma e o governo Lula coloca na universidade. Essa é a diferença. Mas mesmo assim, essa juventude não botou 10 mil, botou 50 mil em junho, e eu fico muito feliz e podem, se puder, 100 mil, porque é com vocês que nós vamos transformar o país, a cidade e o estado. E eu tenho que agradecer porque eu também encontrei uma nova família, que é a família Gondim. A Maria está aqui, a dona Gláucia e a Léa. E foi com essa família que eu voltei. Eu tenho a alegria de poder dizer assim, de recuperar toda a humildade, de todo domingo estar numa missa, ajoelhar, lembrar que a gente tem que ter temor a Deus, que a gente tem que ter humildade e que a gente nunca esqueça. A vida só tem um sentido, é ser feliz. Esse é o único sentido da vida para a gente, é ser feliz. Mas ser feliz é ser todos felizes, ou dar as condições para que todos possam construir a sua felicidade. Porque nós somos mensageiros de uma mensagem de amor. E amor significa estar ao lado do povo pobre, do povo humilde, do povo sofredor, dos amigos e das amigas. Então, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado de coração. Eu tenho uma família que chama Veridiana Martins, a minha amiga de coração que está ali, e a Vivi, que vocês conhecem, também comunidade. Então, meus companheiros e companheiras, muito obrigado de coração por vocês estarem aqui, mas o obrigado é por vocês estarem aqui na minha vida. E muito obrigado ao povo de Fortaleza, porque eu caminhei essa cidade inteira, e cada olho que eu olhei, cada mão que eu abracei, cada sorriso que eu vi, eu tenho certeza que ele continua como uma semente plantada no coração. E mesmo com o dinheiro, a semente que está no coração, ela não sai, e ela vai florescer no meio dessa cidade. Um grande abraço, muito obrigado, muito obrigado.